A história de Diablo 3. Do canal Sandman, patrocinado pelo BTV. Isso mesmo, play. Fala aí, galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez. E atendendo a pedido de muitos de vocês, finalmente trago hoje o vídeo que encerra a série Diablo no Por Dentro da História, pelo menos até agora. E eu estou falando de Diablo 3. Curiosamente, eu acho que apesar de toda a demora, Diablo 3 é a primeira série que é realmente concluída aqui no canal. Todas as outras ainda faltam algum jogo para falar. E eu sei que isso serve para eu criar vergonha e agilizar essas outras séries pendentes, mas o importante é que ela foi concluída. E nesse vídeo aqui vocês entenderão mais sobre o enredo desse jogo em mais um Por Dentro da História. "20 anos se passaram desde os fatos acontecidos em Monte Ariat, e naquela época Tyrael destruiu a Warstone, que havia sido corrompida por Baal, na tentativa de evitar que um mal pior acontecesse a Santuário. Só que com essa atitude, Santuário, que já esteve fora do radar de anjos e demônios, agora estaria exposta a ambas as forças. Porém, mesmo com a destruição da pedra, nada aconteceu, ou pelo menos não tinha acontecido até aquele momento. Acontece que Deckard Cain havia descoberto uma profecia que estava prestes a se cumprir. Ele estava fazendo estudos em uma catedral na companhia de sua sobrinha adotiva Lia, que na verdade era filha de Adria, a feiticeira que ajudou Aidan quando o diabo surgiu em Tristram a primeira vez. Lia não conheceu a sua mãe, mas sempre ouviu histórias dela. Apesar disso, ela nunca deu muitos créditos a essas histórias de demônios e anjos e etc. Ela sempre acompanhou Deckard, mas sempre achou que essas profecias não passavam de meras lendas e fantasias do seu tio. Porém, na noite em que ela estava nessa catedral, uma bola de fogo rasga o céu em direção a eles. Lia e Deckard tentam fugir, mas a bola de fogo atinge o chão antes que Deckard Cain possa fugir. E a primeira parte da profecia começa a ser cumprida. A profecia dizia o seguinte: no fim dos dias, o primeiro sinal aparecerá nos céus. Com a queda daquela bola de fogo, os mortos voltam à vida e passam a atacar as pessoas de New Tristram, cidade construída próxima às antigas ruínas da Tristram original. E com o surgimento do caos surge o personagem principal, ou a personagem principal, já que não é dito ao certo quem deu o primeiro passo em busca de pôr um fim ao mal que se abateu sobre Tristram. Por ser uma lenda, as versões variam. Poderia ser um bárbaro tentando recuperar a honra de sua cultura, ou uma feiticeira cuja mestra havia lutado anos atrás contra Diablo, ou mesmo um caçador de demônios. Ninguém sabe ao certo quem de fato ele era. A única certeza é que as pessoas se referiam a ele como Nephalem, alguém que possuía em seus genes a descendência profana de anjos e demônios. O Nephalem chega a Nova Tristram e se depara com o levante dos mortos contra o exército local, e após matar todos, ele conhece o capitão desse exército, que pede que ele vá ao encontro de Lia, que estava à procura do seu tio. Lia diz ao Nephalem tudo o que aconteceu e pede que ele vá até a antiga catedral. Chegando lá, o Nephalem descobre que Cain ainda está vivo, mas está sendo ameaçado por alguém que foi morto há muito tempo, mas que agora está de volta. Seu nome é Leoric, que agora é conhecido como o Rei Esqueleto. Deckard Cain é resgatado e volta para a cidade com as notícias da ressurreição do antigo rei. Lá é descoberto que para derrotar tal rei, é preciso devolver a sua coroa para que o seu espírito volte ao seu corpo, e ele faz isso. Ao colocar a coroa, o rei volta ao seu corpo apodrecido e luta contra o Nephalem. O rei é assassinado mais uma vez, e nos escombros da catedral é encontrado o exato lugar onde aquela bola de fogo caiu. No centro de tudo estava um homem. O Nephalem leva o tal homem de volta à cidade, e lá o homem relata que não lembra de absolutamente Nephalem. O rei é assassinado mais uma vez, e nos escombros da catedral é encontrado o exato lugar onde aquela bola de fogo caiu. No centro de tudo estava um homem. O Nephalem leva o tal homem de volta à cidade, e lá o homem relata que não lembra de absolutamente nada, apenas de uma espada. Tal espada foi partida em 3 pedaços, e diante da notícia, Deckard Cain acha que eles podem descobrir alguma coisa através dessa espada. Para isso ele precisa recuperar os 3 pedaços. O Nephalem consegue reunir os 3 pedaços, mas acaba sendo enganado por Magda, uma seguidora de Belial. Ela rouba os 3 pedaços e sequestra Lia e Deckard Cain. Na cidade, Lia, Deckard e o homem que estava na catedral... Pera aí, gente, um minutinho. Doendo teu olho? Tá. Ai, caralho. Calma aí, gente, um minutinho. Cinematics de Diablo 4 pra ver em live. Me perdoe se eu esteja falando bobeira. Na verdade, a gente traz um patrocínio. A gente já viu de Diablo 4?
A gente viu toda a cinemática de Diablo. Era do 3. Não faço ideia. Era do 3 que a gente viu, Pedro. Pronto, agora dá uma aliviada. Diminuiu um pouco do brilho que tava complicado aqui meu olho, mano. Eu achei que era do 3 o que a gente tinha visto. Bora, bora. Já viu? Ah, então tá bom. São aprisionados. Magda força Deckard a recuperar sua espada, pois por algum motivo Ah, tá. seu mestre Belial tem interesse nela. Caso ele se recuse, ela ameaça matar Lia. Só que ao ver seu tio sofrer, Ah, Lia tá, eu libera um lembrei poder agora. muito superior ao de Magda, e pra não sair de mãos abanando, ela leva consigo Que a o gente viu homem. em live. Deckard acaba não resistindo à tortura. It's your choice, Cain. Either use your Herodric arts to repair the sword, or your dear Leah dies a horrible death. Meu Deus, cara, meu olho. Oh, this pain, this destruction. What Gente, eu vou ter que ver só com o olho. To me, nothing. Tem que To my passar um master, colírio. Belial, Vai. everything. Your Use your rage is óculos. overwhelming, girl. You win Ele não this gosta de usar round, óculos em but live, if the né, sword cannot be mine, I'll claim the one it's bound to. In the end, the blade shall be mine. Uncle, you can't die. Nothing can stop that now. But there is one last thing I must do. The sword must be made whole. Coitado do velho. Just as I suspected, the sword is of the high heavens. The stranger is an angel. Heed the journal. The truth lies within. Uncle Deckard. Blá. Eu Morre. achei que ele morria com o desmoronamento Se lá. Belial tinha Foi falado interesse que ele tanto não na tinha espada morrido. quanto naquele homem, Ah. o correto a se fazer era confrontar Magda e trazer o homem de volta. No caminho ele se depara com uma criatura que, assim como Leoric havia sido derrotada há muitos anos. Seu nome é Butcher, o demônio responsável por um massacre na primeira Tristram. O Nephalem o derrota e consegue entregar a espada ao homem. Ele consegue recuperar Acho mais suas triste memórias, dos animes. mas é durante o velório de Deckard Cain que ele revela a Lia quem ele Morri. realmente é. Pô, ele ficou mó bonitão. Ah, a gente já viu de isso aí, né? humano. Aham. My uncle saw what he wanted to see. Deckard sacrificed much to protect this world. But his work is not over. What would you know about sacrifice? Ih, ele sabe sim. Sacrificou Minha a querida, eu vida sou dele. The ancient law of the high heavens strictly forbids us from interfering with the mortal world. Yet you have done so. Isso aí faz contexto com aquilo que ele fez no último EP, no último vídeo que a gente viu, né? While you hide Também, tipo... behind your Ou não tem ligação, será? Aquele que tinha destruído aquela pedra, não foi ele, né? Ou foi? answer for your Ah, Ariel, não foi ele não. Não, não foi ele, né? Eu tô viajando. Sim? Sim, ou foi ele? Foi. Ah, então faz sentido que foi por isso que ele meio que foi banido, né? Ele meio que tá sendo perseguido ainda. Foi perseguido, não sei. A Pelo- legenda tá cortando? Tá cortando a legenda pra vocês? Tá cortando a legenda? not Deixa eu judge. ver. I am justice itself. Ah, um Ah, pouquinho. quando tem tipo duas linhas de legenda, corta a parte de baixo. É complicado, velho. Pior que isso aqui eu ia resolver isso aqui mesmo. Pronto. Nos animes tava acontecendo isso também, tá ligado? Eu nem tinha percebido. Quer dizer, eu tinha percebido, eu ia resolver. Olha lá, agora dá pra ver, ó. É, Melhor que antes. dá pra ler pelo menos. Nos animes é foda, porque, né? Tava acontecendo isso nos animes, eu tinha visto. Coitado do povo. Then I will no longer Essas asas deles são muito da hora, mano. Eles não ter colocado asas, literalmente, uns
uns negócios, tá ligado? Como se fosse umas linhas. Mas tem outros que tem asa normal, né? Outros anjos. Acho que sim, mas assim é mais bonito. Sim. Aí a asa mesmo. Não é a asa, na verdade, É né? bonitona também. É que... Sei lá, mano. Mas a dele é mais da hora. Que ver os cosplay deles. Thus I fell. Tem estilos diferentes cada. É, às vezes ele perdeu as asas, né? E virou gente. Because humanity is the only hope for this world. Cara, eu pelo menos não tô prestando muita atenção porque eu já vi, né? Essas cinematics. Pra quem quer ver a nossa reação, assim, pela primeira vez, meu Deus. Virar membro. Ah, não, Que tem lá membro? no canal. Lá no canal, Tem lá no rapaziada. canal. Só procurar que a gente viu lá. Achei que tinha saído só pra membro. Não, ia sair só pra membro. Aí a gente não gravou o vídeo, teve que soltar. Pô, mó tristeza, pra que queimar o velho? I will finish it, Uncle. I will carry on for you. Eu quero saber o que vai acontecer pra ela ficar toda esquisita lá, igual a gente viu. Vai O ser diabo vai entrar possuída. nela. O Nephilim, Tyrael e Leah partem para a cidade de Caldeon, onde está Magda e o seu culto, e lá eles estavam massacrando a cidade. A cidade de Caldeon está passando por uma situação Caldinho. complicada atualmente. Surgiu a notícia de que cultistas destruíram Alcarnas, que era a cidade vizinha de Caldeon, e para resolver a situação, o rei mandou seus mercenários, chamados de Lobos de Ferro, para resolver esse problema. Colocou a tropa imperial para guardar a cidade e isolou Caldeon, proibindo a entrada de refugiados da cidade vizinha. Chegando em Caldeon, o Nephilim, Leah e Tyrael procuram por pistas de Magda e do culto para descobrir mais sobre os planos de Belial. O grupo se divide e enquanto o Nephilim vai atrás de Magda, Leah procura por pistas de sua mãe. Ela acreditava que Caraca, você Eidra vê ainda estivesse viva por causa a das evolução informações que a Magda do deixou jogo, escapar. né? Do 1 pro Através 3, de mano. rastros deixados pelo CG é culto, 2012. o Nephilim consegue chegar até Magda e derrotá-la. Enquanto Leah buscava por sua mãe, ela acabou sendo capturada pela guarda imperial. O motivo disso foi que o imperador achou que ela era uma espiã que estava bisbilhotando os esgotos do lugar. Mesmo dando essa explicação, dá para notar que tem alguma coisa errada com o imperador. Após resgatarem Leah e descobrirem que demônios se disfarçaram da guarda imperial, eles vão até os esgotos em busca de Eidra, que estava sendo torturada pelos servos de Belial. Meu Deus. Eidra se mostra emocionada por ver sua filha e diz que sempre a observou, mas nunca quis se apresentar a ela por achar que colocaria sua filha em perigo. De volta à cidade, Eidra diz que existe uma forma de aprisionar os senhores do inferno. Um certo mago Horadrim, chamado de Zoltun Kel, criou uma pedra chamada de Pedra Negra das Almas. O Nephilim parte em busca do espírito de Zoltun Kel, enquanto Eidra ensinaria Leah a controlar melhor o seu poder. Ao encontrar Zoltun Kel, ele ensina como restaurar o seu corpo para que ele possa entregar a eles a Pedra Negra das Almas. Após ajudarem Kel, ele os trai tentando ficar com a pedra para si, mas acaba sendo derrotado. Ao conseguir pegar a pedra, os heróis decidem ir até o palácio do rei para ajudá-lo a derrotar Belial. Ao chegarem diante do rei, eles descobrem que Belial já havia tomado seu lugar. Os heróis então enfrentam Belial, o derrotam e prendem a sua alma na Pedra Negra. Leah, que vinha tendo sonhos frequentes, tem uma visão do último mal inferior restante. Ela vê Asmodan levantando uma invasão que tinha origem no Monte Ariat, o mesmo monte onde estava guardada a Oldstone anos atrás. Essa a gente viu. Essa acho que não me lembro. Não, viu, lembrei. Viu? Ah, verdade. Lembrei. Ela começa a ver umas coisas estranhas. Aham. Ela meio que vai pra outro mundo, tá ligado? É bizarro. Cara, vou dar uma passadinha, mano. Missing, Uncle. What am I supposed to see? Sair, comer um cogumelo, não tava bom. Aí, quando ela vai lá pra aquele lugar lá. Lugar do cão.
que é aí que ela é possuída? E aí ela volta Talvez. e já tá com o bicho dentro dela? Mas acho que não, acho que é muito cedo aí, talvez. Thought you were so clever. Ó, o Asmodeus aí. Asmodeus? Não sei. One by one, our brethren fell into your trap. But not me. I defy you. Esse bicho não é irmão do I know the Black Soul Stone is the key, and it shall be mine. Soon my army shall pour forth from the shattered mountain, ravaging this world and all hope of resistance. My minions will find the stone, wherever you choose to hide it. Then, at long last, Asmodan. Asmodan shall reign. Falei Asmodeus. Prime evil. tido um demônio com o nome de Deus, né? Então, é por isso que eu achei estranho. Aí o homem vem. Are you alright? Eu sei por onde eles vão atacar. The demon's invasion will come from Arian. Após isso, todos partem para o Monte Ariat. O avanço das tropas de Asmodan sobre a fortaleza significaria o fim de Santuário. Adria fica no monte tentando ensinar Lia a controlar os seus poderes e enfrentar os demônios dentro da pedra. Tyrael permanece na retaguarda tentando conter o avanço do inimigo, enquanto Nephalem segue para enfrentar o último dos 7 males. Após derrotar Asmodan, Lia consegue aprisionar a alma do último grande male dentro da Pedra Negra, selando assim os 7 males principais. Adria diz que para destruir a pedra não é uma tarefa simples e precisa de alguns rituais para isso. Eles voltam para a fortaleza e lá o Nephalem, quando chega por ter ido depois deles, sente falta do trio e vai procurar a localização deles. Assim que ele chega no local onde estava Lia, ele descobre que Adria traiu todos. Há 20 anos, quando o Diablo chegou ao santuário pela primeira vez, ele foi derrotado pelo filho de Leoric, o príncipe Aidan. Só que para conter a essência de Diablo, Aidan fincou a Soulstone na própria testa e nessa época a Adria engravidou de Aidan quando ela soube que era Diablo que estava no controle. Com isso ela gerou a Lia. Deckard Cain sempre suspeitou desse lado negro presente na alma de Lia, mas acabou sempre relevando. A Adria queria somente reunir todas as almas para no final usar sua própria filha como receptáculo de Diablo. Do Diablo. Ah, E dessa filha vez da ele mãe. voltaria comandando todos os outros 6 males, se transformando agora em uma versão atual do dragão Tatamet, aquele mesmo que lutou contra Anu na origem de tudo. Não restava mais nada Top de 10 Lia naquele mães dos corpo. animes. Tyrael assistiu tudo isso sem poder fazer nada e mais uma vez Diablo caminha por santuário, só que agora o seu objetivo é o paraíso celestial. Even in the heart of heaven, angels can still feel fear. Aí aquela cena que a gente viu. Que a gente ficou tipo, quê? Quê? Como assim? Ela? Foi tipo isso. My old enemy. You cannot hide from me, no matter what form you choose to wear. Let your true self be revealed. Valeu.
Diablo é muito feio, mano. Cara, quando a gente viu pela primeira vez, eu falei, ô bichinho lindo da Também tu tava titia. pensando no Lucifer, né? Ô bichinho lindo da titia. É porque quando eu fiquei sabendo do Diablo, eu tava lembrando do Lucifer Morningstar, porque eu tinha acabado de ver Lucifer. Aí eu vi esse bicho e falei, meu Jesus. Mas Lucifer tem um lado feio também. Tem. Não é tão feio assim, não. Na verdade é feio também. One last look into shining heaven, Imperious. For soon, nothing of it shall remain but my laughter. Ah, mano, pior que assim, parece uma mulher, mano, olhando assim. É porque ele tem umas colchonas, uma cinturinha fina. É, parece uma mulher de costa, tá ligado? Solado com sucesso. Este arcanjo que foi atacado por Diablo é chamado de Imperius. Atualmente ele é o líder do Conselho Andiris. Sério, Zarak? Antes dele, o líder desse conselho era um arcanjo chamado Malfiel. Há muitos anos, quando foi votado nesse conselho sobre o que eles fariam com o santuário e com os Nephalem, Imperius foi um dos que votou pela destruição do santuário, pois ele viu o fruto da união de anjos e demônios como uma aberração que deveria ser Pô, pior que isso extirpada. tudo foi culpa daquele santuário, Quando mano. Nephalem e Tyrael chegam no Paraíso Celestial, Imperius Ah, age de forma hostil isso é uma e ele culpa desgraceira ambos também, se pela a gente chegada de tivesse criado Diablo. santuário, ia Eles continuar ignoram na as guerra, ameaças lá de já tinha, já Imperius tava e acontecendo. seguem para enfrentar Diablo, libertando pelo seu caminho os outros O membros bagulho do foi que eles conselho. queriam começar a E matar Tyrael, o povo que arcanjo tava do nascendo destino, deles e mesmo, Auriel, palhaçada. arcanjo da esperança. Olha O as último asas obstáculo até Diablo é o demônio Isual, que está de volta. Isual costumava ser o general de Tyrael, mas acabou se rebelando e ajudando os três males principais e contando segredos sobre a Pedra das Almas a eles. Após passar por todos esses desafios, Imperius, mesmo a contragosto, acaba reconhecendo que somente o Nephalem pode derrotar o Diablo, e o herói chega até o Arco Cristalino e luta contra Diablo, derrotando de uma vez por todas. O santuário é a terra, In basicamente? the end, it was a mortal heart that saved two worlds. Eu sei, né? Criou os humanos lá. Não tem Deus aí não, como Deus deixaria o demônio invadir o paraíso assim? Aparentemente não tem. Porque os anjos não foram criados por Deus. Então acho que não tem Deus aí. Mas aí, ó, eu lembro dessa cutscene. Tipo, né? Foi DF. Será, amor? Tem Diablo 4, né? Foi DF e ele voltou. Lembra da cutscene que a gente viu? Do 4? Deles invocando o diabo lá? Mas era Lilith, não era ele. Não era ele? Era Lilith. Era Lilith? Certeza? Não era ele, não? Lembra que eu falei, será que vai ser bonita? E aí foi verão, A new bichão day feio. breaks. Mas ela dá um jeito de... Angels Era Lilith, né? and men. For mankind's greatest champion, the Nephilim. Deus foi que se dividiu em arcanjo e males. Ah, tá, entendi, Betty. Would not face. Verdade, né? O... É aquele cara que tinha duas personalidades. Na verdade, não. Não? Não. Não? Era ele e um outro bicho do mal lá. Era tipo, luz e escuridão. É como se ele fosse a luz e outro bicho fosse a escuridão. O bicho que saiu, que era escuridão, saiu de dentro dele. Saiu? Ele se dividiu, é isso que tá Caraca, eu não lembro disso não. E eu acabei de ver o bagulho. Take my place among you once again. Caraca, eu acabei de ver o bagulho e já não lembro. As a mortal. Aquele dragão que tinha várias cabeças, que depois virou o Não, diabo, isso eu tô ligado. saiu de dentro dele. Eu só achei... Quando ele Era o falou... lado ruim É que dele. quando ele falou luz e escuridão, eu achei que tinha alguém. I will now Que era stand aquele cara lá que era Deus Luz. E realmente tinha um personagem da escuridão, tá ligado? Ele era bom e mal, aí separou. Aí ele É, ficou porque- só sendo bom e o lado ruim virou um bicho. Porque tem que ter, né? Não dá pra ter só luz, tem que ter luz e escuridão. Então we faz shall sentido stand ele ser together, meio a meio. Angels and men Ah, Da hora. que fofo. of this glorious Olhando assim, parece que tudo deu certo. Daí vai e tem diabo. É.
Para garantir que a pedra não caísse em mãos erradas, Tyrael decide criar um novo grupo de Horadrim que tomarão conta dessa pedra e ela estaria escondida Beleza, tanto Dark. de anjo quanto de demônios. Só que assim que ele acha um esconderijo, ele é surpreendido por alguém que ele Próxima não via cinemática muito. da gente. Ah, beleza. A gente presta atenção daí. Tipo agora. Pedrinha. É a linha do mal. Só amanhã a gente vai ver o EP 24 de Blue Lock. Só amanhã. You have done well, Horadrim. Your service here is finished. And you should all run. Corram. Putz, Malthael. Malthael? Malthael parece o nome de um anjo. Aham, será que é um anjo caído? Talvez. É isso mesmo. Engraçado que ele falou que os caras correram e não correram. Anjo da morte? Go! Go! Find the Nephilim! Nossa. Nem fez nada, né? Caraca. Brother. Why? Ah, não quero que ele morra. The Nephilim will stop you. No one can stop. Caralho, que bom. Meio que errado não tá, né? Como eu falei anteriormente, Malthael já foi o líder do Conselho Angiris por ser o arcanjo da sabedoria e havia ficado deslumbrado pelos mistérios da criação, da vida e da morte, e agora se autodenomina Anjo da Morte e toma a pedra para si. Ah, E o ele interesse escolheu. dele era acabar definitivamente com o conflito de anjos e demônios, e para isso ele achava que não só os demônios deveriam ser destruídos, como também os seus descendentes, os Nephilim e os humanos. Para isso ele queria moldar a pedra a fim de consumir toda a essência demoníaca presente no santuário. Ele usa seus lacaios conhecidos como ceifadores para matar as pessoas e absorver as almas da Pedra Negra das Almas, e cabe mais uma vez ao Nephilim salvar o santuário. A pedido de Tyrael, o Nephilim busca encontrar Malthael, e nessa procura ele encontra Adria, que também estava à procura do arcanjo. Após uma breve conversa, ela assume a sua forma verdadeira, mas não escapa de ser derrotada Meu pelo Deus. Nephilim. Malthael é encontrado e em seguida derrotado, porém ao ver que não era capaz de vencer o seu adversário, o arcanjo absorve o poder da pedra para si, só que acaba tendo o mesmo resultado. Ele é derrotado e todas as almas presas na pedra são libertadas, inclusive a dos males principais e inferiores. Mesmo assim, a paz parece ter sido alcançada, só que não se sabe até quando. O jogo possui diversas classes e cada classe dessa tem uma história sobre a origem e a motivação dos heróis, e a própria Blizzard criou uma intro para cada personagem, e eu vou colocar ela aqui para vocês porque ela é autoexplicativa e até relativamente curta, não vai levar tanto tempo no vídeo assim. Por gerações, os poderosos Ó, bárbaros dubladinho. mantiveram uma vigília incansável sobre o Monte Ariat e os mistérios escondidos Uma sob voz seu bonita. cume. Há 20 anos, a Montanha Sagrada foi despedaçada.
reduzindo o território dos bárbaros a um deserto fumegante. Os defensores de Ariad se espalharam aos quatro ventos, carregados de culpa e despidos do orgulho ardente que aquecia seus corações. Porém, um deles ainda busca a esperança. Através do mal que se abateu sobre o santuário, ele vê uma chance de reviver a cultura dos bárbaros e dar a eles uma razão para lutar e uma razão para viver. O estudo da magia é uma parte importante da história de Santuário desde o nascimento da civilização. No Santuário Ishari, em Caldeon, alguns dos magos mais devotos compartilham suas artes ancestrais com aqueles pupilos do mundo todo que apresentam afinidade com a magia. Um desses prodígios foi mandado ao santuário para aprender a controlar suas habilidades. Porém, sua falta de disciplina e incessante sede por magias proibidas causou a ira dos instrutores de Ishari. Autodenominando-se arcanista, ela partiu em sua missão em busca de conhecimento e forjando seu próprio caminho no mundo. Essa jovem rebelde acredita que seu destino é triunfar sobre as forças do mal que se erguem Salve, em Fal. Santuário. Salve, Fal. Desde que o Inferno Ardente descobriu a existência de Santuário, forças demoníacas tentam corromper a humanidade. Para dobrar a vontade dos mortais, os demônios massacram os fracos e transformam vilas em ruínas calcinadas. Aqueles que sobrevivem ficam eternamente marcados pela experiência traumática. Uma dessas vítimas testemunhou o assassinato da própria família. Abandonada e amedrontada, ela foi acolhida por outros sobreviventes que juraram livrar o mundo das criaturas do inferno. Os caçadores de demônios, como são chamados, transformaram a jovem garota em um destemido instrumento de vingança contra as forças das trevas que acuam os inocentes. Raros forasteiros presenciaram as disputas tribais dos Umbaru nas selvas de Teganzé. As guerras ritualísticas não envolvem terras e ouro, mas prisioneiros vivos que serão usados em sacrifício. Os Umbaru realizam cerimônias para honrar os espíritos das terras nebulosas, uma realidade alternativa invisível que só é conhecida pelos feiticeiros da tribo. Recentemente, um dos mais devotos desses guerreiros se rebelou contra seus líderes espirituais, pois acreditava que eles haviam sucumbido à corrupção. Apesar de ter sido banido por sua conduta, este feiticeiro permanece resoluto em sua fé nos espíritos. Ele embarcou em uma jornada em busca da verdade e da honra, que o levará a encarar frente a frente as forças demoníacas que ameaçam o santuário. Histórias sobre os monges de Ivgorod são envoltas em lendas e mistérios. Dizem que esses guerreiros sagrados sobrevivem a treinamentos exaustivos durante anos no grandioso monastério do Céu Suspenso, forjando suas mentes e corpos como armas da justiça. Para os monges, não há maior honra do que seguir a vontade dos 1001 deuses. Maluco, parece muito Kratos, cara. Signifique a morte. Tinha que ser bizarro. Agora, com a ascensão das forças das trevas no mundo, os patriarcas de Ivgorod enviaram um dos melhores discípulos da ordem monástica para acabar com o mal em sua origem e restaurar o equilíbrio às terras corrompidas de Santuário. Há muito tempo, centenas de guerreiros leais partiram em uma missão sagrada para as terras pantanosas do leste, onde desapareceram sem deixar rastros. Eles eram os Cruzados, o triângulo uma ordem das de Bermudas. homens e mulheres dedicados a salvar a fé Zakarum Esse da bagulho é real, né? corrupção de Triângulo das Mefisto, Bermudas. o senhor do ódio. É Os um local Cruzados real. faziam um juramento Os inquebrantável acontecimentos. de varrer o mundo em busca da salvação da fé Zakarum e de permanecerem acredito fiéis a ela até a morte. Cada um deles escolhia um aprendiz para ser forjado em um campeão da luz. Quando o mestre morria, o aprendiz assumia seu nome, seu escudo, sua Caraca, até o arma nome. e sua causa.
Caraca, tudo. Agora, um cruzado solitário marcha para o oeste. Eu tenho moral de ir no atraído Triângulo das por uma Bermudas. Eu também, estrela pô, que imagina caiu fazer em live de Nova lá. Ó, Tristram. gente, ainda não Seu subimos caminho ainda, mudou, não. mas sua vai nobre pegar missão Aí a gente e sua morre. fé resoluta persistem. Eu não tenho medo, não. Que Eu vou. vive Eu também não. e cresce há de morrer. E essa morte Mas eu não gosto de mar. será o sustento de outra vida. Este é o Então eu não grande iria por ciclo isso. da existência. E nós, sacerdotes de Hardma, usamos nossa arte sombria para proteger. Tipo, eu não iria Embora no muitos não nos cruzeiro no entendam, mar, assim. nós vamos aonde Sei nem somos nadar. necessários. Meu mestre soube de uma estrela que caiu no oeste, fazendo com que mortos saíssem das tumbas. Ele me incumbiu de ir a Tristram para cuidar dessa perturbação. Se o ciclo for quebrado, corremos o risco de testemunhar o fim dos tempos. Fim dos tempos. Ave Maria. Como de costume em todos os por dentro da história, vamos para as curiosidades agora, começando pelo nível Whimsicshire, que foi um nível criado pela Blizzard para curtir com a cara dos fãs que estavam reclamando do fato de Diablo 3 estar muito colorido. Para quem jogou os anteriores, O povo deve lembrar chato. que o Diablo 1 e 2 tinha um gráfico meio sujo, sempre enfatizando os tons mais escuros para poder combinar com a atmosfera do jogo. Só que quando veio o Diablo 3, os personagens e cenários vieram muito coloridos e os fãs mais antigos reclamaram, e a Blizzard trouxe esse nível que vocês estão vendo aí, um lugar que deixou totalmente do resto do jogo, como se a empresa dissesse pros fãs assim: ah, vocês estão achando o jogo colorido? Espera um pouquinho Então aí que vocês vão ver como é que vai ficar Nossa, agora. ele fatiou o Vê isso aí. unicórnio no meio. Maluco, se eu fizesse um jogo, eu seria esse tipo. Coitado. Se eu fosse um criador do jogo, eu seria esse cara. Não tá gostando? Então vai tomar pior ainda. Na moral. Ah, eu não Repleto de gostei. unicórnios, Cortou o unicórnio no meio. ursinhos, flores, pacote de presente, dentre outras coisas. Tem um jogo da Blizzard que mescla todos os universos de StarCraft, Diablo e Warcraft, Caraca. chamado de Heroes of Storm. E esse jogo traz uma gama muito grande de personagens de Diablo. E a intro desse jogo também é uma das melhores intros que eu já vi. Não vou colocar o vídeo inteiro aqui, mas eu vou deixar o link dela na descrição. Nela aparece uma luta onde tem o Tyrael, tem o Lich King, tem a Kendra de StarCraft e o próprio Tyrael. Essa curiosidade aqui eu não falei no Diablo 2, mas há um Caraca, tempo olha a roda uma diferença, lenda na velho. internet que o Kratos foi extremamente inspirado no Bárbaro de Diablo 2. Se vocês compararem o design do 2 com o Espartano, dá pra ver uma certa semelhança entre eles. Uma diferença entre Kratos. os dois é que as faixas do Bárbaro são azuis e no Kratos são vermelhas, né? Só que o que muita Por isso gente que a gente pode não achou saber igual, é né? que originalmente as faixas Mas do era outro Kratos seriam personagem. azuis, que reforçaria mais ainda essa lenda da inspiração do fantasma Mas de é tudo Esparta igual. no Bárbaro de Diablo 2. Qualquer careca E de pra barba. encerrar, alguns itens do jogo fazem algumas referências a filmes da Marvel, como por exemplo inspirou, a Garra de não tem Logan, essa de que copiar. na sua descrição diz: Ah, ao a usar mesma esse coisa, item, gente. é liberar a sua besta interior, fazendo Não uma do mal, referência não. ao Wolverine. Também tem a massa do filho de Igual a Odin, gente, que na a gente sua se descrição inspira nos diz: outros esse canais. martelo ressoa como um som de um trovão distante. A gente Que faz copia uma outros referência canais. ao Thor, o deus do trovão. Outro Sim, item que mas faz é com menção a respeito. outra mídia dessa vez é a lança dos 300, que faz menção ao filme 300, que conta a história Nunca de 300 assisti. espartanos que lutaram contra todo o exército Pois não, a persa. gente tem que ver esse Por filme, isso o a Zoeira, descrição mano. diz que contra todas as O possibilidades, Zoeira, tá ligado? eles enfrentaram Zoeira? até Tem? o último guerreiro. Sabia não. E além das referências a Marvel e outras séries, tem outros easter eggs cômicos, como Nunca por vi. exemplo Quero o muito ver. hambúrguer horádrico, cuja descrição Que diz: bonitinho. os Horadrim perambularam por toda parte para reunir os melhores ingredientes para sua festa. Apenas o viajante Engraçado solitário desses enviado personagens para a que não faz fazenda nada, não Mumu, tem nada a ver com que é o o mesmo cenário, nível da velho. vaca, não retornou. Diablo havia preparado uma armadilha para os Horadrim, o bovino do inferno, que derrubou o viajante inferno. antes que ele pudesse reunir o ingrediente final, o queijo. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Eu devo um pedido de desculpa a vocês pela demora em concluir essa série, mas eu Não, espero não que desculpa. tenha feito jus a essa demora de mais de um ano. Mentira. Meu foco agora vai ser em outra série que está muito atrasada, que é Fatal Frame. E eu queria agradecer a todos aqueles que têm dado uma força muito grande no Padrim. Eu não tenho agradecido a vocês, mas saibam que vocês que contribuem Fofo. Fofo.